Bom dia, meus amados irmãos. Alegria estarmos aqui juntos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aqui, 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 diz: Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai, exceto que ele oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. Versículo 9: Dá, pois, ao teu servo um coração dócil, para poder julgar o teu povo, para poder discernir entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar a este povo tão grande? Versículo 10, a seguir diz: Agradou o Senhor a essa oração, por ter Salomão pedido uma coisa como essa. Disse-lhe Deus: Porquanto pediste essa coisa, e não pedistes muitos dias, nem riqueza, nem vida dos teus inimigos, porém, pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração sábio e entendido, de modo que antes de ti não houve quem te fosse semelhante, nem depois de ti se levantará outro igual. Também te dei o que me não pediste, a saber, riquezas e glória, de modo que não haverá nenhum dentre os reis semelhante a ti, por todos os teus dias. Se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos por nos reunir mais uma vez. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela comunhão do Teu Espírito entre nós. Obrigado porque o Senhor sempre esteve à nossa frente. Então, mais uma vez, Senhor, como o Senhor nos falou de uma maneira tão amável, da mesma forma que o Senhor nos falou de uma maneira em que ficamos constrangidos em nosso íntimo, por ver o quanto de Salomão existe dentro de nós. Mas o Senhor nos mostrou o teu caminho, mostrou aquele que é maior do que Salomão. Aquele que tem toda a riqueza, toda a glória e todo o prazer dele está no Pai. E ele para nós é o modelo de homem. Então, Senhor, nesse caminho que o Senhor nos apontou ontem, continue nos conduzindo nesta manhã. Nós te pedimos encarecidamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, Zé Carlos. Vamos prosseguir na mesma palavra que foi ministrada a nós ontem sobre Salomão. Salomão, ele reinou entre 970 a 930 a.C. Eu creio que muitos pontos aqui não carece a gente mencionar, até porque é de conhecimento de todos. O período do reinado dele foi um período de 40 anos, ele sucedeu o pai dele, Davi, ele era filho de Batseba. Mas o que nós temos que examinar aqui são minúcias, são detalhes, e detalhes que nos intrigam, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de toda a sua fraqueza. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente procura em Davi o que é um homem segundo o coração de Deus, a única coisa que a gente vai aprender é o homem que fracassa, que cai, mas que arrepende. É o homem que se quebranta diante da grandeza de Deus. É o homem que tem sensibilidade em ouvir a voz de Deus. É o homem que tem no seu coração a disposição de confiar no Senhor, de depender do Senhor. Se você examinar todos os reis de Judá, e você incluindo Davi, você precisa encontrar aqui, dentre todos esses reis, o que é um homem segundo o coração de Deus. Porque nós sabemos que Davi não foi o modelo de homem para nós. Nenhum homem. O único homem que foi um modelo para nós foi Cristo. Porém, a Bíblia diz que ele foi alguém que agradou o Senhor.
O Senhor fez uma aliança com Davi, de forma que, por conta da sua aliança com Davi, ele preservou o reino de Judá. Mas nós sabemos que essa aliança que Deus fez com Davi, o propósito de Deus era Deus mesmo e não Davi. Jesus foi chamado filho de Davi, mas não é porque ele tem Davi como a base da sua encarnação. Nunca foi. O propósito de Deus é Deus mesmo. Davi foi um receptáculo, ele foi um instrumento que Deus usou para alcançar o seu propósito. Sempre temos que fazer essas avaliações no plano mais alto. E aí, nós voltamos aqui para o ponto que estamos iniciando a nossa meditação. O que é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era falho, a casa dele era um pandemônio. Ele não foi um exemplo de pai. Davi tinha pecados escancarados. Ele era um homem sanguinário. Mas não é disso que a Bíblia está falando. E é claro que nós também não podemos avaliar Davi dentro do nosso contexto. O contexto de Davi exigia batalhas, guerras. E se não houvesse aquelas batalhas, aquelas guerras que Deus tomou Davi e usou Davi, não teríamos um tempo como aquele que nós encontramos no Novo Testamento, mesmo com um pequeno remanescente. A nação de Judá teria deixado de existir aqui mesmo no livro de Samuel. E aqueles inimigos do povo de Deus também, eles não podem ser contextualizados como os inimigos dos nossos dias. Naquela época, aquele povo era extremamente sanguinário. Naquela época, havia um cúmulo de maldade inimaginável. Quando uma nação tomava outra nação, diferentemente de Israel, a única coisa que Deus aprovava eram os despojos. Deus não aprovava e não havia em Israel, por exemplo, violência sexual, o que era muito comum nos outros reinos. Se você estudar arqueologia antiga, você estudar a história antiga, você vai descobrir isso. Houve um professor batista aí, na década de 60, 70, Antônio Neves Mesquita. Ele escreveu um livro chamado Povos e Nações do Mundo Antigo. E nesse livro ele traz muitas informações, e um livro até bem resumido, sobre a cultura daqueles povos. E não somente esse livro, há muitos documentos sobre isso. E você vai entender aquelas matanças, aquelas batalhas que havia entre Israel e os filisteus, e Amon e os outros povos daquela época. E por quê? Porque aqueles povos não tinham um padrão social, moral, como tinha Israel. Eles não tinham um padrão espiritual como havia em Israel. Eles eram politeístas e adoravam deuses que só se satisfaziam com sacrifício de crianças. Crianças e mulheres não tinham valor naquela cultura. Então isso nos ajuda, irmãos, a entender as guerras de Davi e o contexto de Davi. Porém, não é sobre isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando você estuda os Salmos, você entende melhor o que era o coração de Davi. O quebrantamento, o arrependimento, a devoção de Davi. Era um homem fraco. Aquele homem lá de 2 Coríntios, capítulo 12. É o homem que experimentou o poder de Deus na sua fraqueza. Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem que tinha uma profunda sensibilidade à voz de Deus. E quando você estuda Davi, você vai encontrar poucos reis em Israel que tiveram o caráter dele. Ezequias, Josafá. Você vai encontrar alguns reis, você pode nomeá-los, cada um. Josias. Eram reis que tinham um coração como o de Davi. Davi sobressaiu esses, e por quê? Porque Davi era mais devocional. Davi era um homem profundamente tocado pelo Senhor. Um homem rendido ao Senhor, que cometeu fraqueza, cometeu pecados, mas nunca se rebeliou à voz de Deus. Salomão é mais refinado. Salomão é mais polido. Salomão, ele seria hoje o que nós poderíamos chamar a alta cúpula da geração Z dos nossos dias. Uma pessoa tecnológica, mentalidade digital. Salomão, ele, diferentemente do seu pai, ele tinha uma cultura diplomática.
Salomão entendia de política, Davi não entendia de política, como Salomão. Davi, ele se cercava de homens que tinham profundos conhecimentos da palavra de Deus. Por exemplo, Davi, ele tinha um apreço muito grande a Zadok. Eu encorajo vocês a pesquisar, a estudar sobre Zadok, o sacerdote Zadok. Há 25 anos atrás, nós fizemos um estudo aqui na nossa comunidade sobre esse personagem, o chamado O Ministério de Zadok. Muito importante. Essa palavra foi muito contundente nessa época. Trouxe muita luz para nós em termos de ministério, serviço, fidelidade ao Senhor. Então Zadok era uma pessoa muito importante na vida de Davi. Outra pessoa muito importante na vida de Davi foi Samuel. Samuel era como um mentor espiritual para Davi. Alguém que tinha uma presença muito marcante na vida de Davi. Outra pessoa que tinha abertura no palácio, na casa de Davi, no palácio de Davi, era o profeta Natã. Quando você vê as palavras que Davi recebia da parte de Deus, ele se rendia, ele se despojava, ele saía de toda a sua realeza. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O homem que se curva à palavra de Deus. Quando Natã vai confrontar ele sobre o seu pecado, ele não tem um coração rígido. Davi, ele não mantém a sua cerviz alterada, ele se rende. Eu poderia falar muitas coisas sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus. E essa frase, ela é muito mal interpretada, porque a gente coloca ela no nível de grandeza sem entender a sua natureza e nem mesmo o seu contexto. E nós precisamos da ajuda do Senhor e precisamos também de tempo para poder abordar sobre isso. E aqui não estou querendo desmerecer Davi, eu estou querendo dizer que o homem segundo o coração de Deus é esse homem. É esse homem. Por exemplo, chamar Abraão do pai da fé. Mas quando a gente vai estudar a vida de fé de Abraão, a gente encontra mais incredulidade. Então, o que é um homem de fé? Porque a gente pensa que esses níveis são níveis de espiritualidade inalcançáveis. Não, irmãos. Nós somos homens aqui segundo o coração de Deus. Nós temos que ser um homem segundo o coração de Deus é um padrão espiritual no Novo Testamento. Ser um homem de fé é um padrão imprescindível para todo cristão no Novo Testamento. Você não precisa ser um Abraão para ser um homem de fé. Você precisa ter fé para ser um cristão como Abraão. Você entende? Por quê? Porque o que nós temos em Cristo, nenhum personagem do Velho Testamento alcançou. Sabe por quê? Eles viviam essa esperança. Eles viviam. Eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, nós temos ele como habitação. Davi tinha o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo estava sobre, ele não estava habitando. O Espírito Santo vinha sobre para capacitar. Para capacitar. Hoje, nós temos o Espírito Santo habitando, ele veio nos habitar. Então, quando a gente compara essas coisas, você vê que tudo isso faz parte de uma construção da linguagem da Bíblia. Porque a vinda de Cristo é o ápice. A encarnação e a crucificação do nosso Senhor Jesus não foi o ápice do Novo Testamento. É o ápice da história da humanidade. Então, quando você olha para Cristo, essas coisas todas desaparecem. Mas, amados irmãos, colocando isso aqui como nota, quero que vocês entendam, é como apenas uma nota. Eu quero mesmo focar aqui no Salomão. Quando você estuda Salomão, a gente entra um pouco em crise, porque você lê Salmo 90, você lê Provérbios, você lê Eclesiastes, você lê Cantares, e você vê que esses livros não foram escritos por qualquer pessoa. Eles foram escritos por um homem ungido pelo Senhor. Um homem que tinha realmente uma visão celestial. Deus apareceu para Salomão 2 vezes. 2 vezes Deus apareceu para Salomão. E ele teve uma visão celestial. É o que nós chamamos. Teologicamente é uma visão celestial. Nós vemos aqui em Salomão, talvez, irmãos, eu digo para vocês, uma exortação mais profunda do que o que nós vemos em Davi. Para nós como homens, sim. Para nós como homens, sim. Temos muito que aprender. Se você pega
as histórias de Salomão, em termos de correções e de advertências, é muito mais do que Davi, porque nós temos que estudar detalhes. Nós temos que estudar detalhes, Salomão. Digo para vocês, uma reunião de final de semana, nós não vamos conseguir esgotar toda a história de Salomão aqui. Porque como que pôde esse homem ter duas visões poderosíssimas de Deus, experiências profundas? Deus deu, ele não alcançou, Deus deu, ele tinha uma graça sobrenatural. Era tão sobrenatural que as pessoas viam de longe, como a história da rainha de Sabá, que saiu lá de uma região de 3.000 quilômetros. Irmãos, uma viagem naquela época exigia uma comitiva de mais de 1.000 pessoas. Alguns estudiosos chegam a dizer que havia em torno de 2 a 3 mil pessoas só na comitiva dessa mulher. Sabe para quê? Ela só foi lá para ver a sabedoria de Salomão. Esse ponto é tão alto que Jesus menciona ele. Menciona ele. O esforço que essa mulher fez só para ver a sabedoria de Salomão. E quando ela viu a harmonia no palácio, o trabalho dos servos, a organização, quando ela viu tudo aquilo, ela ficou simplesmente de queixo caído. De queixo caído. E é justamente esse ponto que Jesus diz. Quando ele fala da rainha do sul, que foi contemplar a sabedoria de Salomão, e dizer, eis aqui quem é maior do que Salomão. E não tem ninguém que está largando aí seu país para vir aqui me ouvir. Né? Aqui está a sabedoria em pessoa. Salomão escreveu sobre Cristo, sobre essa sabedoria, lá em Provérbios 8. É só sobre a sabedoria personificada que é Cristo. Quando você estuda a profundidade dos provérbios e de Cantares e de Eclesiastes, você fica assim, irmãos, sinceramente, você fica impressionado com o nível de conhecimento e sabedoria que esse homem tinha. Era sobrenatural. Sobrenatural. Os escritos de Salomão, eles têm uma profundidade sobrenatural. E você pode falar, não, irmão, que eu estou sendo genérico. Toda a Bíblia é sobrenatural. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de algo sobrenatural sobre o que nós já temos na palavra de Deus, que chamamos de sobrenatural. O sobrenatural da palavra, os escritos dele, sobressai. Pega o livro de Cantares. Pega o livro de Cantares. O que você vê ali? Um livro sensual? Claro que não. Uma pessoa que vê o livro de Cantares como um livro sensual, ele simplesmente, espiritualmente, está cego. Está completamente cego. Porque esse livro aqui é para falar de Cristo e da igreja. Como que ele viu isso lá atrás? Olha o que ele fala sobre a eternidade do verbo de Deus. O que João viu no capítulo 1, Salomão viu lá atrás. Lá atrás. Imagine, 900 e tantos anos antes de Cristo, Salomão já tinha visto o verbo. Sabe como que ele chama o verbo? Sabedoria. Paulo entrou nisso, só a pontinha. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, sabedoria é essa, como diz Paulo. Salomão não, ele era profundo. Ele entrou com propriedade. Ele vai falar sobre as 8 colunas da sabedoria. Impressionante. E ele abordou sobre tudo. Se a gente ler aqui, ó, por favor, capítulo 4, observe bem. Versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria e entendimento em alto grau e conhecimento múltiplos. Ele devia conhecer engenharia, matemática, medicina, ele devia conhecer biologia, conhecer tudo. Como areia que está à beira do mar. A sabedoria de Salomão excedia a todos os filhos do Oriente e a toda a sabedoria do Egito. Por quê? Isso aqui que é o ponto. Porque não era na Grécia, era no Egito. O conhecimento do Egito era o mais avançado do mundo. O mais avançado do mundo. O que os sumérios descobriram em termos de escrita se desenvolveu no Egito. No Egito, naquela época, a medicina era tão avançada, e até hoje a ciência não consegue descobrir qual era a fórmula do embalsamento que eles faziam. Que até hoje se encontra múmia egípcia. Algumas intactas.
Como que eles construíram aquelas pirâmides, a engenharia daquelas pirâmides. É uma coisa fascinante. O Egito. A sabedoria do mundo estava no Egito. A medicina do mundo era egípcia. A arquitetura do mundo era egípcia. Olha o que Deus diz aqui. Isso aqui realça. E a toda a sabedoria do Egito. Era mais sábio que todos os homens. Mais sábio do que Etã, e vai citar algumas pessoas que eu nunca vi falar. E do que Calcol, nem sei de onde que saiu esse aqui. Mas observe bem. Correu a sua fama por todas as ações circunvizinhas. Falou também 3.000 provérbios. E foram seus cânticos 1.005. Tratou de todas as árvores, botânica, deu o cedro que está no livro, desde o cedro que está no livro até o sopro que sai da parede. Tratou também dos animais, das aves, dos répteis. Imagine, biologia. De todos os povos vinham pessoas a ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis que tinham ouvido da sua sabedoria. Quando a gente for ler aquela passagem de Mateus, eis aqui quem é maior do que Salomão, a gente tem que lembrar disso aqui. As pessoas iam ouvir Salomão, mas as pessoas não iam para ouvir Cristo. O contraste é muito interessante a gente fazer, sabe, irmãos? Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero construir um contexto para vocês, para a gente ter a imagem desse homem. Isso tem que servir para uma exortação para a minha vida, para a vida de cada um de nós aqui, como homens. Então você vê aqui, só que esse homem que Deus deu tanto, revelou tanto, falou tanto, apareceu para ele 2 vezes. O que virou a vida dele? O que ele fez com tudo isso? Essa é a grande pergunta, irmãos. O que nós fazemos com as revelações do Senhor? O que nós fazemos com as aparições do Senhor? Quantas vezes nós oramos, o Senhor aparece para nós? Eu até me emociono com isso, porque essa oração é linda, porque a gente tem fome dele. A gente tem anelo por ele. Sempre que eu ouço alguém dizendo isso lá no nosso local, o Senhor aparece para nós. Eu sinto um nó na garganta, porque nós temos anelo de ver o nosso Senhor. Hoje nós queremos tanto que ele apareça para nós. E depois, irmãos, que ele aparece para nós, e tem aparecido tanto. Essa oração tem sido ouvida pelo nosso Senhor, ele aparece. Ele aparece na palavra, ele aparece na comunhão. Ele mostra a sua face de tantas formas. Você vê aqui, ó, múltiplos conhecimentos. São as múltiplas facetas das manifestações do Senhor quando ele ouve nossa oração de um povo que anela. Mas o que eu faço com isso, irmãos? O que tem sido a visão celestial do Senhor na minha vida? Conhecimento. Você vê que esse homem, ele tinha um coração completamente dividido. Se você ler os capítulos 3 a 8, aqui de 1 Reis, que vai contar essa primeira fase, e os estudiosos acreditam que possivelmente Cantares e Provérbios foram escritos aqui, durante essa fase de lucidez espiritual de Salomão. Então, nós sabemos que Salomão depois, ele teve uma queda profunda. Ele mergulhou no caos. Ele viveu uma vida apostata, uma vida mergulhada no pecado. Então imagine, nosso irmão Germano nos lembrou aqui ontem de muitos fatos, eu quero citar muitos fatos aqui que ele nos lembrou. Imagine, ele viveu uma vida baseada em 3 fundamentos: o poder, o prazer e a riqueza. Poder, prazer e riqueza. Deus não prometeu dar a ele prazer. Deus deu a ele sabedoria e riqueza. O problema é que Salomão entendeu que tudo que Deus deu para ele era dele. E esse é o nosso problema. A gente achar que tudo que Deus dá para nós é nosso. Não. Tudo que Deus dá para nós é dele. Tudo que Deus dá para nós é para ele. Deus não nos dá nada no qual ele não busca ele mesmo ser glorificado. O problema é quando nós nos autoglorificamos com aquilo que Deus nos confia. Seja bens materiais, seja ministério, seja o que for. Quando Deus deu Isaac para Abraão, o que Abraão pensou? É meu. Então Abraão colocou suas mãos sobre Isaac. Deus disse, vai lá e me oferece o teu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você esquecemos que Deus tem dentro de si o princípio do caminho da cruz. O caminho da entrega. O caminho do sacrifício.
E nós não podemos perder isso de vista. Sabe por quê? Aquele que está lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Eu quero que vocês observem aqui, porque há um texto que eu quero meditar nele agora, que é 1 Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 12. Eu quero colocar esse texto aqui para realçar alguns pontos para nós aqui sobre isso que estamos falando sobre Salomão. Então você vê aqui que Salomão, nessa primeira fase dele, foi quando ele escreveu Provérbios 9:10, que está escrito assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ele diz exatamente isso aqui. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quero que você medite. O princípio, Provérbios 9:10, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, ele está dizendo assim, a base, o fundamento da sabedoria é o temor de Deus. Ali que estava fundamentada a sua sabedoria. Mas à medida que ele vai perdendo esse temor de Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Ele se torna o pior dos homens, o mais burro, o mais ignorante, o mais cego, mesmo o homem que tinha a sabedoria como um dom celestial. Mas vamos olhar esse texto aqui que Paulo coloca, 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Preste atenção aqui, aqui temos pelo menos duas lições importantes. A primeira lição é que a queda começa na ilusão de estar em pé. A gente acha que está em pé, a gente acha que está bem. Eu estou em pé. Olha o que Paulo diz, aquele, pois, que pensa estar em pé. Aqui vai nos mostrar que a queda começa na ilusão de estar em pé. Paulo não diz aquele que está em pé, mas é aquele que pensa. A palavra-chave aqui, vou dizer para vocês, a palavra-chave nesse texto é pensa. A questão é que a gente lê esse texto e tenta interpretar ele esquecendo da chave que abre ele. Sabe qual é a chave que abre esse texto? Pensa. Pensa é a chave. Olhe para ela aí. É a ilusão. Essa palavra pensa aqui é a ilusão da estabilidade. Eu estou bem. Eu consigo vencer isso aqui. Está vendo aí? Aqui está o primeiro passo da queda, é quando a gente pensa que está em pé. Quando você pensa, mas eu sou uma pessoa que eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu amo minha casa, eu amo os irmãos, eu amo a palavra de Deus, eu sou uma pessoa de oração. Olha aqui, Salomão ele pensava em estar em pé. Ele achava que ele era sábio, honrado, respeitado. As pessoas vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele falava de todas as áreas, como a gente viu aqui. As áreas mais importantes da vida, ele falava, e tem um porém, ele estudava. Ele estudou sobre botânica, sobre biologia, falava sobre répteis. O povo ficava encantado com as conferências de Salomão. Aí é que está o perigo da autoconfiança sem a vigilância. Aqui há uma outra frase importante, a autoconfiança sem a vigilância. A gente esquecer que temos que vigiar. Irmãos, tem um princípio que é o orgulho espiritual faz o homem cair de um lugar que ele mesmo construiu. Isso é um princípio. O orgulho espiritual faz o homem cair de um lugar que ele mesmo construiu. Há um outro princípio aqui. O coração dividido alimenta-se dessa ilusão. Eu controlo. Isso não acontece comigo. Eu já venci nessa área. Sabe o que é isso, irmãos? Ilusão. Isso aqui são princípios. Irmãos, nenhum homem é maduro demais para não vigiar. Você nunca pode confiar em si mesmo. Você nunca pode abrir a guarda do seu coração. Jamais. Quanto mais alto Deus nos leva na experiência espiritual, mais perigoso é acreditarmos que não podemos cair. Essas lições precisam ser aprendidas em algum momento da nossa vida. Em algum momento a gente vai ter que aprender isso aqui. Tem um texto aí em Provérbios 16:18, que diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito
a queda. Foi ele que escreveu. Interessante que ele tropeçou das palavras que ele mesmo cria. Porque se é certo que Salomão escreveu Provérbios na melhor fase da sua vida, onde ele escreveu Provérbios e Cantares, e Eclesiastes ele escreve no final da sua vida, e tudo isso faz sentido, porque Provérbios é como se Salomão estivesse dizendo assim, ó, este é o caminho para vocês viver. Praticai. Eclesiastes, como se ele dissesse, aqui está o caminho que vocês nunca deveriam ter andado. Não pratiquem. É só você dar uma lida no capítulo 2. A vida que temos que viver é provérbio. A vida que não deveríamos viver, a vida que não deveríamos ter vivido, é o que está lá em Eclesiastes. É Eclesiastes e não Provérbios que é a biografia de Salomão. Ele termina dizendo, é tudo vaidade. Sabe o que ele está dizendo em Eclesiastes? A vida é um verdadeiro vazio. É um verdadeiro vazio. É correr atrás do vento. Da onde vem a palavra, a tradução da palavra vaidade, bolha de sabão. Sabe aquela bolha que a gente fazia quando era criança? Brrr, soprava, sabe aquilo ali? Aquela coisinha bonitinha que logo pipoca? Interessante, a palavra grega para vaidade, a transliteração do hebraico para o grego da palavra vaidade é isso. Bolha de sabão. Pipoca, acabou. Entende? É isso que ele vai dizer. Que foi a vida dele. Só que você lê, onde nós lemos aqui no capítulo 13, vai dizer, nossa, mas como foi possível dizer que tudo que Deus deu para ele se tornou uma bolha de sabão? Ele fez isso, não foi Deus. O que Deus deu para ele não era para ter sido uma bolha de sabão, era para ter sido uma fonte de água viva. Entende? Mas ele fez de tudo que Deus deu para ele uma bolha de sabão. E ele termina a vida no alto da sua glória, dizendo, sabe isso aqui? Sabe as 1000 mulheres? Sabe essa quantidade de ouro? Sabe essa sabedoria que ninguém do Oriente tem? Vaidade. É como se ele dissesse, eu deixei que tudo que Deus me deu se tornasse algo vazio, sem sentido. Se não é dessa forma que nós lemos a história de Salomão, não é a história de Salomão que estamos lendo. Nós estamos inventando uma história para Salomão. Nós estamos criando uma história para glamorizar o quê? O poder, o prazer e a riqueza sem Deus. E, inevitavelmente, nós vamos nos confrontar com uma rocha inabalável quando você chegar na tentação de Cristo, onde ele teve que lutar contra o poder, contra a popularidade. Não foi justamente o que ele passou? Contra a popularidade, a riqueza, o poder, quando ele foi confrontado ali pelo próprio Satanás. O próprio Satanás. Mandando ele pular do pináculo do templo. Olha que imagine que coisa maravilhosa. Ele seria um homem espetacular. Imagine, quem não gostaria de seguir um homem como esse? Se ele tivesse feito isso, sabe o que teria acontecido? O mundo todo teria vindo ver o homem espetacular. A reencarnação de Salomão, né? Porque aí a sabedoria dele ia fazer sentido. Não, o que ele está falando faz sentido, porque ele pulou lá do templo e os anjos. Não é verdade? Faz sentido. Porque ele tem todas as glórias desse mundo. Quem é maior do que Jesus? Olha os seus reinos. Ele aceitou as glórias. Satanás disse, eu te darei tudo isso só se você prostrar e me adorar. Porque me foi entregue. Quem não ia poder se curvar diante de um homem poderoso? Poderoso. Quem não gostaria de sair lá do Oriente, do extremo Oriente, para poder ir para Nazaré, uma currutela, que já não seria uma currutela, seria uma grande metrópole em toda a Judéia. Porque pessoas de todos os lugares do mundo mudariam para a Judéia. Por quê? Porque lá tem um homem espetacular, um homem poderoso e ainda popular. Ele transforma pedras em pães.
Quem, irmãos, não iria atrás desse homem? Ele diz assim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Mas quem pôde ver essa grandeza dele? Paulo chama isso de loucura de Deus. Loucura de Deus. Porque deu um nó na mentalidade das pessoas. Quem pôde olhar para aquela cruz e ver ele despido ali das suas vestes, não totais, é claro. Ele não estava nu, mas estava envergonhado, humilhado, cravado, açoitado, esmagado, moído, até mesmo pelo Pai. Quem poderia dizer que ali estava a sabedoria de Deus? Quem, irmão? Sério, quem? Mas ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei o mundo a mim. Amém. Por isso, irmãos, eu estou encantado com Apocalipse 4 e 5. Eu estou simplesmente encantado. Porque a sabedoria de Deus não é coisa para esse mundo, não é objeto de estudo para esse mundo. É uma revelação de Deus. E essa sabedoria é a grande e poderosa sabedoria. E pensar que era com esse propósito que Deus deu a sabedoria para Salomão. Porque se você ler Provérbios 8, você vê ali uma revelação de Cristo. Ele teria que ter entendido o propósito da sabedoria, mas ele fez da sabedoria o seu comércio. Ele fez da riqueza que Deus deu para ele o seu comércio. Tudo que Deus deu para Salomão, ele secularizou. Irmãos, olha que palavra que Deus está dando para nós. O que nós temos secularizado daquilo que Deus tem dado para nós? O que nós temos tornado vil, mundano, do que Deus tem dado para nós? Será que a minha casa, será que aquilo que Deus tem me dado, eu tenho secularizado? Ou eu tenho consagrado ao Senhor? Eu tenho dito, Senhor, é teu, é para ti, tenha toda a glória. Ou é para minha glória, é para o meu prazer? Foi justamente o que ele fez. Vamos para a segunda lição aqui. Está em pé. Vamos continuar estudando aqui. O texto de 1 Coríntios 10, 12. Vamos para a segunda lição. Estar em pé é uma postura de dependência e não de autossegurança. Aqui eu quero explorar a frase, veja que não caia. Paulo não está falando aqui de medo. Ele está falando de atenção espiritual. Não é você ter medo de cair. Ele está falando da onde que vem a verdadeira firmeza. Essa firmeza não vem da nossa força, vem da graça de Deus. A palavra veja aqui, o texto grego, aqui, fala de vigiar constantemente. É o mesmo que está lá em Marcos 13, 33. Vigiai e orai. É o mesmo termo aqui. Sabe o que aconteceu com Salomão? Ele deixou de vigiar o seu coração. É o que acontece conosco, irmãos. Comigo e com você. Ontem, quando o irmão Germano falava algumas coisas aqui, quantas vezes a gente dá ênfase a coisas da nossa vida. Irmãos, eu sinceramente, eu lido com muitas situações de irmãos na comunhão. Quando você tem comunhão profunda com as pessoas, você estabelece muita confiança. Por isso que eu encorajo tantas pessoas a terem verdadeira comunhão. Porque é na comunhão que nascem os verdadeiros irmãos, os verdadeiros amigos. Essa comunhão que nós temos aqui no Hebron, que já vem de muitos anos, ela nasceu justamente disso. De entender que muitas vezes os homens, no nosso meio, não têm amigos. Não têm. E as nossas reuniões ficam muito assim superficiais. Eu me lembro muito bem de um tempo em que a gente reunia para jogar futebol. Então eu levava o pessoal lá para minha casa, porque tinha um campo de futebol. Então a gente jogava, eu ficava incomodado, e aquilo era do Espírito Santo. Eu ficava muito incomodado, muito incomodado. Porque eu ficava doido, irmãos, vendo os irmãos dando chute um no outro, e nem pedia perdão. Aquilo me incomodava, eu ficava... E eu me irritava, e brigava com o irmão, eu falei, irmão, você tem que pedir perdão, a gente tem que parar com essa coisa. Aí Deus nos deu um presente muito especial. Deus nos deu um menininho chamado Ranieri. Lembra dele, o Raniel? Né? Filho do irmão Francisco. Então ele tem síndrome de Down. E a gente era muito apegado, porque a gente levava ele. E o que a gente fazia com ele? Soltava ele dentro do campo. Então, ele era bola 8.
né? Ele corria para lá e para cá e ele ficava só no lugar. Eu lembro disso, eu achava aquilo a sétima maravilha do mundo. Ele corria só numa posição. Aí quando a gente cansava um pouco, dava a bola para ele saía correndo e tal, e fazia um gol e ele gritava, ele saía e a gente vibrava com ele, porque ele que estava divertindo e não nós, né? E eu via, e ele ia todo paramentado, camisa de tudo, ele ia todo... Mas aí, um dia eu falei para os irmãos, olha, a gente não vai jogar mais futebol. Não vai. Porque nós não tínhamos comunhão. Aí quando a gente conseguia ter comunhão, e era gostoso, os irmãos que vão lembrar, aí a gente conseguia ficar 4, 5 meses. Futebol era só risada, né? O Milton lembra disso, o Roberto lembra disso, aí era só a gente, o Gilmar lembra disso. Mas aí alguém trazia o amigo. Aí o amigo, toda vez que trazia um amigo, saía um para o Hugo. O Hugo é o hospital lá de urgência, né? Aí eu lembro que um dia, o último dos últimos, né, nessa época, foi o Nandim. Já saiu todo arrebentado, foi pro Hugo. Aí, passava um tempo assim, voltava de novo. Aí tava tudo bem, o Ranieri correndo para lá e para cá, e a gente divertindo, placar não fazia diferença, terminava, era maravilha. Era uma comunhão. Aí o Senhor um dia trouxe um sentimento interessante. Na quarta-feira, nós temos mais gente jogando bola na quarta-feira que irmãos orando na segunda-feira. Tá certo isso? Tá errado. Aí paramos o futebol. Fala para os irmãos, por que você não vai na segunda-feira orar? Então, por que você não vai? Todo mundo tinha uma desculpa. Mas para o futebol ninguém tinha desculpa. Aí acabamos com esse futebol. Eu sei que das últimas vezes aí tentaram voltar. Saiu um com o dedo quebrado, outro com o braço quebrado, aí Yuri. Aí foi pior. Aí eu sei seguir. Aí tentaram levantar o futebol. Eu não falei nada. Só apenas falei, ó, eu acho que esse negócio não vai dar futuro. Aí o George saiu quebrado, o Yuri saiu quebrado, foi tudo o Yuri, teve que operar o braço. Operou o braço. Vocês querem jogar futebol aí? Nada contra jogar aí. A questão é o seguinte, para nós aqui não deu certo. Quando eu vejo os irmãos de outros lugares falando, não, Luiz, você joga futebol lá? Eu falei assim, irmão, você vai falar em futebol lá em Goiânia, tem gente que vai passar mal. Vocês não jogam futebol? Eu falei, fala qualquer coisa lá no meio dos irmãos, mas não fala futebol. No nossa experiência, futebol deu tudo errado. O senhor disse para nós parar a bola, o campo é o mundo, o juiz é Inico, e tirar a trave. Acabou. Seguir a parábola mesmo. Seguir a parábola, seguir a parabola. Porque eu vejo o seguinte, irmãos, e graças a Deus o Senhor nos mostrou isso. Para nós, nossa experiência foi. Sabe por quê, irmãos? A gente desenvolve muito isso, esse ambiente em que tem muita brincadeira e pouca seriedade. Nada contra futebol. Os jovens, quando vêm para cá, eles brincam de vôlei, eles têm o momento deles, têm o tempo deles, brincam de ping-pong, de uma forma muito saudável, eu já acompanhei. Não é uma coisa que os jovens têm como prioridade, nós sabemos que os nossos jovens, a prioridade aqui é o estudo de aprofundamento espiritual. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer justamente de nós perdermos tempo com coisas que não nos edificam. Para mim é muito estranho. Olha, é uma frase que eu sempre ouço. As pessoas dizem assim, Luiz, você conhece a série e tal? Irmão, eu não conheço série. Eu não vejo isso. Por que que eu vou ficar vendo filmes, irmãos, recheado de pornografia, sensualidade, malícia? Sim. Por quê? Como eu disse para vocês, eu lido com irmãos que estão passando, não é um nem, é muitos, que estão passando crises, que estão lutando pela salvação das suas vidas. E eu vou ficar incentivando ele a ver um filme? Você imagina um homem que está passando crise conjugal, e ele está lá assistindo um filme que estimula ele, que mexe com as emoções dele. E o homem é muito tocado pelo que ele vê. Onde que isso vai terminar? Vai terminar em pornografia. É disso que eu estou falando aqui. Esse ponto. Salomão deixou de vigiar o seu coração. Ele deixou de manter uma constante vigilância sobre si mesmo. Eu falo esses pontos aqui, me perdoe ficar colocando coisas aparentemente aleatórias, mas há algo sério aqui. A gente precisa manter vigilância sobre o nosso coração. Sério, irmãos. Por que eu digo isso? Reforço. Nas minhas viagens, como eu disse, repito, na comunhão com muitos irmãos, na abertura, o que eu ouço?
Eu ouço justamente isso, fracassos. E quando você vai aprofundar no relacionamento, em ouvir, o que as pessoas vão dizer para você? Não, realmente, Luiz, eu tenho usado isso aí até para, alguns falam assim, eu uso isso para tirar a atenção da mente. Eu falei, é mesmo? Como que você tira a atenção da mente, colocando peso sobre o seu coração, vendo séries que retratam amores frustrados, traições, adultérios, promiscuidade, violência? Como, irmão? Sim, não é, vamos sair um pouco da Bíblia, mas sair da Bíblia aqui não é abandonar a Bíblia, isso aqui é Bíblia também. Porque tem sido a rotina de muitos cristãos. Muitos cristãos. Eu estava ouvindo um casal há menos de um mês, o esposo dizendo para mim, porque quando eu e ela, a gente vai assistir série, o casamento acabou, irmãos, ele estava em adultério, ela pegou ele saindo do motel. E sabe qual é o lazer deles, dos dois? É assistir série. Entende? É o que a gente ouve aí, no meio dos irmãos. Esse casal não congrega conosco, por isso que eu citei aqui. Agora, amados irmãos, digo para vocês, a gente tem mantido vigilância sobre o coração? Salomão não manteve. E olha que ele entendia disso. Os provérbios, ele vai falar tanto sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Ele guardou? Ele não guardou. Sabe como que a gente chama isso, irmãos? Concessões ao pecado. Fissuras na alma. Está aí. Está em pé é uma postura de dependência, não é de autossegurança. Quem estiver em pé aqui não é autossegurança, é dependência de Deus. É dependência da graça de Deus. Sabe, uma definição simples sobre vigilância é desconfiar de si mesmo. Uma definição simples de vigilância é desconfiar de si mesmo. É você ter desconfiança de você mesmo. Se você acha, não, eu não caio. Porque para nós, cair é a consumação do pecado. Jesus fala o contrário. Ele diz que desejar pecar é pecado. Aquele que olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração já pecou com ela. Porque a questão, irmãos, está no coração, está dentro de nós. Aí é que está. Tem uma oração de Davi no Salmo 139, no versículo 23, que diz assim, sonda-me. Salmo 119, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, guia-me pelo teu caminho eterno. Sonda-me. Tem um texto lá aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, vamos dar mais um passo aqui, retornando, nos versículos 5 a 9. Desculpe-me, 1 Reis, capítulo 3. Os versículos 5 a 9. Diz assim, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão em sonho, de noite, e disse-lhe, pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão, tu usaste de grande misericórdia com meu pai Davi, teu servo, segundo ele andou diante de ti em verdade e justiça, e em retidão de coração para contigo. Guardaste-lhe esta grande misericórdia e deste-lhe um filho que se assenta no seu trono, como hoje está. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar a mim em lugar de Davi, meu pai. Eu sou um menino pequenino, não sei sair nem entrar. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, do povo grande, que nem pode contar, nem reduzir o número pela multidão. Dá, pois, ao teu servo um coração dócil, para poder julgar o teu povo. A palavra aqui é compreensivo, para julgar o teu povo, para poder discernir entre o bem e o mal.
Porque quem poderá julgar este povo tão grande? Então você vê aqui a humildade dele, ele reconhece a fraqueza. Aqui nós vemos um homem que tinha integridade espiritual. Salomão tinha integridade espiritual, mas em algum momento da sua vida, essa integridade foi perdida. Nos versículos 10 a 12, quero só resumir, diz que o Senhor agradou do pedido de Salomão. Por quê? Porque sua oração não buscava bênçãos pessoais, só você olhar. Foi a integridade dele que agradou o coração do Senhor. Irmãos, a integridade, ela precisa acompanhar a nossa vida. E quando ela é perdida, ela tem que ser reencontrada. Ela só é encontrada por meio da humilhação, confissão e arrependimento. Aí você vê que essa verdadeira sabedoria aqui, ela nasce dessa integridade, dessa sinceridade de coração. Foi aí que surgiu esse dom da sabedoria. E é nesse tempo aqui que nós vemos o Salomão escrevendo Provérbios. Mas agora eu quero mostrar para vocês o que ele perdeu. Vamos aqui para o capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Foi um texto muito explorado ontem. Mas eu quero ler com vocês algumas porções aqui. Tem detalhes na vida de Salomão que a gente deixa passar às vezes. Como eu disse, se nós fôssemos olhar as minúcias, essas minúcias precisam tocar profundamente o nosso coração. Veja, o versículo 1 aqui do capítulo 11 começa assim: ora, além da filha de Faraó, tá vendo aqui? Se você voltar no capítulo 3 de 1 Reis, está escrito assim, ó, Salomão se aparentou de Faraó. Tá aí, ó, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Salomão se aparentou de Faraó. E aí, tem um detalhe aqui. Por que o tema dessa conferência é Coração Dividido? Porque antes dele ter essas experiências das visões de Deus, ele já tinha todas essas mazelas na sua vida. Ele já tinha mandado matar o irmão dele, já tinha feito umas coisas terríveis. Assim que ele assumiu o reino. Ele tentou fazer uma limpeza no seu reino. Ele tinha um coração muito duro, muito mau. Só que aí ele entra num processo de quebrantamento. Mas ele tinha coisas perversas no seu coração. O texto que nós lemos, ele amava o Senhor, porém, tinha um porém, esse porém aí tem que ser lido com muito cuidado e também ênfase. Porém, ele edificou um templo para Quemos. Sim, está aqui no capítulo 11. Ele edificou um templo para Milcom. Esses deuses eram deuses que só eram satisfeitos com sacrifício de criança. Não é sobre Salomão, é sobre nós. O Salomão descreve a profundidade do nosso coração por causa da queda. Um coração que recebe a graça de Deus e a torna vã. Um coração que crê, mas tem uma fé fingida. Por quê? Porque vamos fazendo concessões. Deixamos de viver a vida cristã ascensional. Não tem terceira via. Ou nós temos uma vida cristã ascensional, ou nós vamos aprofundar. Não pense você que não faço isso, não faço aquilo, mas está tudo bem, é o caminho certo. Ah, eu não sou um cristão que tem uma vida cristã ascensional, mas olha, estou bem. Estou bem é um sintoma de quem está mal. Entende? É o quanto Deus tem prazer em mim, não é o quanto eu me deleito de Deus enquanto eu não sou nele o seu deleite. Porque é muito fácil, irmãos, vir aqui chorar, adorar, cantar, pregar, e Deus está te reprovando no íntimo. Muito fácil. Eu colocar uma capinha aqui de espiritualidade, profundidade espiritual, seriedade com a palavra. Como que é o meu íntimo com Deus? Como que é?
Ninguém aqui vai me julgar. Ninguém aqui está julgando ninguém. Mas pensar que Deus vai nos julgar deveria nos trazer calafrios. Porque eu ficaria muito feliz se o Toninho pudesse me julgar. Seria para mim, irmãos, o maior acontecimento da minha vida depois da salvação seria se Deus falasse, Toninho, você que vai julgar o Luiz. Senta eu e o Toninho. Aí o Toninho falou, Luiz, apresenta as suas razões. Na quinta, ele já diria, Luiz, você está absolvido. Sou um com você, meu irmão. Eu entraria no reino. Não, é diante do tribunal de Cristo. É lá, é Ele. É o que nos conhece por dentro. Ele não conhece as nossas ações apenas, as motivações das nossas ações. Aí que está o detalhe. Ele conhece as motivações das minhas ações, porque nas minhas ações boas, pode ter uma raiz má. Conhece aquela ilustração que o Rick Joyner conta, né? De um homem que um dia ele pegou todo o seu dinheiro, passou a noite, foi lá nos Estados Unidos, onde ele estava, e chegou para cada mendigo e deu o dinheiro. Abençoou todos eles. Quem ele encontrou na rua, que estava abandonado, ele deu um pacote de dinheiro. Vai viver sua vida. Um homem bom, não é? No outro dia ele matou o presidente dos Estados Unidos, Oswald Lee. Imagina? Muito bom. Homem bom. Imagina se Deus julgasse esse homem por isso, né? Quer dizer, um dia anterior ele repartiu seus bens com todas as pessoas pobres da rua. No outro dia ele matou o presidente dos Estados Unidos, Oswald Lee. Irmãos, Salomão vai revelar justamente a tessitura do nosso coração. Então você veja, ele se aparentou, diz aqui, ó, Salomão aparentou-se com Faraó. Ele tomou por mulher a filha de Faraó. Ele voltou para o Egito. Antes de ter uma visão com Deus, ele teve no Egito, ele foi no Egito, ele se aparentou, ele tinha aliança com Faraó. Percebe? Da onde Deus tirou o seu povo? Essas coisas não podem passar despercebidamente, irmãos. Aí ele diz assim, ó, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Irmãos, imagine, posso falar uma coisa para vocês? Sabe qual é o maior problema desses homens aqui, irmãos? É porque a gente está casado com a nossa mulher. Uma mulher, uma esposa, querida, maravilhosa. Uma esposa que Deus nos deu. Imagina a luta que a gente tem para manter o nosso casamento, para cuidar delas. Olha, esse homem, ele conseguiu amar 1000. Mas sabe qual é o problema do, Faraó, do Salomão? Sabe qual é o grande problema dele, irmãos? Que o amor dele é o amor que buscava luxúria, prazer. É o amor desviado. É o amor corrompido. Ele não buscou esposas. Não, ele não buscou, ele saiu do modelo de Deus. Ele se perdeu completamente. Porque ele foi um homem que ele buscou o quê? O poder, quando ele foi lá no Egito buscar cavalos. Que era uma recomendação que nós vimos ontem, em Deuteronômio 17. Ele foi lá no Egito, ele acumulou, ele aproveitou das ofertas que ele recebia, das pessoas que vinham vê-lo, das alianças que ele fez. Ele foi fazendo aliança com povos, muitos povos. E essas alianças rendeu a ele muitos bens, muita riqueza, muita madeira, muito ouro. Ele se tornou um homem multibilionário. Ele acumulou cavalos, ele tinha um exército de cavaleiros. Aqui está tudo descrito. Diz assim no final do versículo 2, a estas se apegou por amor. O sentido aqui é prazer, luxúria. 700 mulheres, 300 concubinas. Aí diz assim, as suas mulheres perverteram o coração. O amor que ele tinha por elas, é só juntar os textos que você interpreta. O amor que ele tinha por elas era um amor pervertido. Está aí, o texto está se explicando. Aí diz assim, ó, sendo já velho, suas mulheres perverteram-lhe o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não foi íntegro. A palavra perfeita aqui é íntegro para com o Senhor. Olha o versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter o seu coração se desviado do Senhor.
Deus de Israel, que duas vezes, irmãos, duas vezes, o Senhor lhe apareceu. O Senhor apareceu para ele. O Senhor apareceu para ele face a face. O Senhor apareceu para ele para abrir um caminho de continuo. Escuta a história dos reis. Quem como Judá, Deus tem esse promessa. O Senhor teve. O que ele fez? O que é que ele fez? Ele simplesmente fez tudo o contrário. Você vai ver que quando você estuda toda a história de Salomão, você vai ver que o Senhor suscitou o quê? Inimigos contra ele. Deixa-me colocar aqui. Olha o versículo 11, aqui do capítulo 11. O Senhor diz assim: rasgarei o reino da tua mão e darei ao teu servo. O servo aqui é o Jeroboão. Qual a consequência disso? Eu vou tentar resumir aqui para a gente ganhar tempo. O reino de Israel foi dividido em dois. Reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou o filho dele, o Roboão, que foi fraco, medíocre. No reino do norte ficaram 10 tribos com Jeroboão. Essas tribos se dividiram, nunca mais voltaram a ser uma só nação. Sabe de quem é a culpa? Salomão. A idolatria entrou na vida espiritual, tanto do reino do norte como do reino do sul. Tivemos alguns reis piedosos no reino do sul, mas na grande maioria, perversidade. Deus suscitou vários inimigos. Por exemplo, os versículos 23 a 25 aqui do capítulo 11. Diz que Deus levantou outro adversário, Razon, contra ele. Versículo 31. Deus vai dizer para ele assim: tomarei o reino da mão de Salomão e darei as 10 tribos a Jeroboão. É o que Deus fez. E você vê que todos os pecados de Salomão impactou as gerações futuras. O próprio povo de Deus, o próprio testemunho de Deus no meio do seu povo. Se isso não é grave, irmãos, o que poderia ser mais grave? É só você ler o livro de Jeremias. Leia o livro de Jeremias. Quer um resumo do livro de Jeremias? Leia o último capítulo de 2 Crônicas. O último capítulo, abre lá, 2 Crônicas. Você vai ver um resumo e você vai lembrar de Salomão. Só aconteceu aquilo ali por conta de Salomão. Nenhum rei piedoso, nenhum profeta conseguiu trazer a nação de volta para o Senhor. É só você ver a história de Jeremias. O último profeta, antes do cativeiro da Babilônia, foi Jeremias. 40 anos ele não conseguiu convencer o povo a se voltar para Deus. E nem se render e aceitar o tratamento de Deus por meio da Babilônia. Porque o que Deus queria era tratar o seu povo. E essa era a mensagem de Jeremias. A raiz está aqui, irmãos. Isso precisa ser uma lição muito forte para nós. Muito forte. A gente precisa olhar para tudo isso e sentir algo muito sério. Eu quero concluir aqui falando de algumas lições. Antes de Salomão perder o reino, ele perdeu o seu coração. Ele perdeu o coração antes de perder o reino. Primeiro, o desvio espiritual, as alianças com as mulheres, com grandes líderes. Depois veio a perda moral, as práticas idólatras. Por fim, as perdas políticas, que foi o desmoronamento do reino. Quando o coração se afasta do Senhor, a nossa vida ela começa a se fragmentar em todas as áreas. Em todas as áreas. Aí, ao final da sua vida, a gente vai estudar na parte 2, mas ao final da vida dele ele escreve Eclesiastes. No capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, tudo é vaidade. E como ele termina o livro de Eclesiastes, as últimas palavras dele é, teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. Foi o que ele não fez. Tema o Senhor.
Ele perdeu o temor a Deus. Quando ele estava tão poderoso, tão sábio, tão cheio de prazer, ele perdeu o temor do Senhor. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta de temor é o princípio do idiota, da burrice, do homem que vai acabar num estado degradante. É justamente esse, irmãos. Que a história de Salomão possa nos ajudar. Porque no início, Salomão ensinava sabedoria, mas no final ele fala sobre o vazio de ter abandonado essa sabedoria. Que o Senhor nos ajude. Eu peço ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Que o Senhor nos guarde de ter um coração dividido. Que o Senhor nos livre desses poréns que fica dentro de nós. Amamos o Senhor, porém. Eu amo a palavra do Senhor, porém. Eu sirvo o Senhor, porém. Que eu entendo, irmãos, que não deve haver nenhum porém no nosso coração. Amém. Nós amamos o Senhor, apesar das nossas fraquezas. Nós amamos o Senhor. Amamos o Senhor, apesar de saber que temos um coração que tem uma inclinação para o mal, mas nós amamos o Senhor. Não vamos negociar, é isto. Eu creio que esse porém, ele traz para nós muitas lições. De não negociar, não se curvar. Não é fácil, irmãos. Aqui ninguém tem vida fácil. A sua vida conjugal não é fácil. A sua batalha de todo dia para trazer o pão para a sua casa não é fácil. Construir o seu lar baseado na provisão não é fácil. E às vezes a gente demora a descobrir que nós dependemos 99% da nossa confiança no Senhor e 1% no nosso suor. Quando a gente inverte isso, a gente fica 99% batalhando, se matando para poder cuidar do nosso lar, servir no nosso lar, ser um sacerdote no nosso lar, ser um provedor no nosso lar. E no final a gente descobre que a gente fracassou. É porque você inverteu os polos. Você tem que trabalhar assim. Você tem que agir com inteligência. Você tem que ser uma pessoa que saiba administrar suas finanças. Você tem que ser uma pessoa, e se você não sabe, peça a Deus que Ele transforme sua esposa para que ela seja uma boa administradora. Aí você passa tudo para ela. Eu acho bonito isso. Quando o casal entende que um não serve para administrar, então o outro administra. Agora, quando os dois não administram, com certeza, caos, caos, caos. Quantos irmãos hoje precisam fazer uma cirurgia plástica? Cirurgia plástica não é facial não, é cortar o cartão de crédito. Quantas pessoas hoje estão endividadas? Quantas pessoas hoje estão financeiramente quebrados, envergonhados, porque não tiveram boa administração? Mas a questão é muito mais séria, irmãos. É que a gente inverte as coisas. A gente coloca 90% no nosso suor e 1% em Deus. Eu chamo isso de devoção. A nossa confiança, o nosso relacionar com o Senhor. Eu tenho procurado ajudar muitos irmãos nessa área. Sempre, sempre, sempre que eu estou diante de um irmão que está vivendo isso, vida financeira bagunçada, vida conjugal bagunçada. Esses dois pontos são delicados, irmãos. Nosso casamento e a nossa vida financeira. Então coloca aqui nessa parte final dessa palavra, essa nota. A gente precisa, irmãos. A gente precisa ser homens que tenham um coração integral para o Senhor. Amém. O Germano ontem tocou nesse ponto, e eu tenho visto que ele tem insistido muito isso aqui entre os irmãos. A questão da generosidade, da fidelidade, que é uma fraqueza grave que esta comunidade de homens aqui tem. Boa parte dos irmãos que estão sentados aqui tem uma profunda dificuldade de servir o Senhor com as suas ofertas no meio da congregação. Alguns irmãos até chegam para mim, Luiz, eu até dou. Mas eu dou, às vezes, quando eu tenho algo para dar, eu dou para um irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui, coloco como nota final. Eu, sinceramente, irmãos, eu teria vergonha na minha cara. Eu ia para a reunião, eu não passaria loção pós-barba, eu passaria óleo de peroba para ir para a reunião. Saber que aquela cadeira que eu sento,
aquele ar-condicionado que eu desfruto, aquela água que eu bebo, aquela energia que está ali, tudo aquilo vem de pessoas que contribuem. Que contribuem. Enquanto eu, o dondoca aqui, eu sento ali e estou à custa dos outros. Eu sou parte de uma comunidade. Você não ama a igreja. Você ama estar ali. Você ama o conforto dali. Eu acho que a postura de um homem de Deus não é essa. Quando você lê a biografia de homens sérios de Deus, e eu já fiz isso, você vai ver que todos eles tinham algo em comum: a generosidade. Eles tinham desprendimento. Eles tinham um relacionamento com Deus, as suas finanças com Deus. E isso estava ligado à comunidade. São pontos, irmãos, que se nós queremos ter um coração integral, isso é muito importante. E eu estou aqui aproveitando essa porta que o Germano abriu para tocar isso com os irmãos, porque tem sido tocado há muito tempo. E a gente não vê isso reação. E o grande perigo é que os jovens que estão vindo, eles estão vindo na mesma disposição. Eles trabalham, têm os salários deles, mas a grande maioria deles também não tem. O que significa que essa geração nossa, quando ela passar, aquele local vai ficar as traças. Vai ficar as traças. Nós precisamos ser homens sérios, irmãos, íntegros. Talvez faltou ensino para você. Ou talvez você foi explorado em outro lugar. E aqui nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma boa consciência. Estamos falando aqui de homens no sentido mais elevado da palavra. A minha oração é que os homens dessa comunidade sejam muito mais do que aquilo que eles têm sido aqui. Eu falo para todo mundo o que o Senhor tem feito em nós. Nós temos sido uma grande coluna nessa Assembleia. Companheiros, amigos. Aqui a gente pode dizer assim que temos amigos com A maiúsculo. Se tem um lugar que eu digo que eu tenho amigos mais chegados do que irmãos, não está na minha família de sangue. Eu não tenho um amigo na minha família que seja mais amigo do que os meus amigos aqui. Não tem. Em lugar nenhum. Porque Deus construiu isso entre nós. E nós precisamos continuar sendo esse testemunho. Amém. Essa palavra de Salomão aqui precisa ir profundo no meu e no teu coração, meu irmão, para que a gente siga servindo o Senhor num tempo muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Esse tempo está muito difícil. Eu não sei se já caiu a ficha para você. Já caiu? Já caiu a ficha para vocês que chegou à conclusão? Eu cheguei à conclusão já há algum tempo que eu nunca vivi um tempo tão difícil como esse. Nunca. Mas eu sinto que, para algumas pessoas, eles estão vivendo na década de 70 ainda, de 80. Tá tudo... Não tá com medo de nada. Quando eu falo medo, não é um medo patológico. É um medo emocional, espiritual. Porque as coisas estão tendo uma força muito grande para destruir, para perverter, para arrancar as pessoas, para adoecer emocionalmente as pessoas, para quebrar laços que pareciam inquebráveis, para mudar as coisas de uma dimensão espiritual alta para uma dimensão rasa. E a gente está vivendo isso, irmãos. O comportamento das pessoas mudaram. Hoje todo mundo quer ter um amor digital, o amor virtual, que você pode fazer só isso, não existe mais. O Anderson está com problema comigo? Só passo o dedo assim, acabou. Eu excluo ele do meu WhatsApp, acabou. Né? O Thiago passou raiva em mim, acabou, não tem mais o Thiago. Nunca mais a gente fala. Até assim é hoje. Antigamente não era, irmãos. Vai piorar. Por isso que Deus está falando dessa forma ao nosso coração. O Senhor está indo, irmãos, olha, o Senhor está indo no labirinto do nosso coração, para que nós sejamos homens transformados. Amém. Homens à altura desta palavra. Os homens que vão passar aquela linha de chegada, que fizeram parte de uma igreja, foram suporte para uma igreja que viveu a última hora. Nós não vamos, como igreja, vencer nessa última hora se os homens fracassar. Eu posso estar sendo prolixo, irmãos,
Mas eu estou falando uma verdade muito grande para nós aqui. Eu vou dizer uma outra, para terminar. Amém pelas nossas irmãs. Amém. O Senhor nos deu mulheres aqui. É só olhar, abrir essa porta aí, você vai ver. O trabalho que as irmãs têm feito no nosso meio é um trabalho lindo, 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 lindo. Eu me emociono com o que o Senhor tem feito com as nossas irmãs. Mas vamos falar de mulheres. Vamos falar de mulheres. Elas precisam de nós, irmãos. Elas não podem ir à frente. É nós que temos que ir. É nós que temos que ir. É eu que tenho que ir na frente da Luzia. Não é a Luzia que tem que ir na minha frente. É eu que tenho que ir. A Luzia me aponta muitos caminhos, irmão. Vocês não fazem ideia. Cada caminho que ela me aponta, amor, é para lá, ó, é para lá. Eu falei, é aqui, ó. Mas, amor, você não acha? É aqui. Aqui que é um caminho. Mas, amor, você vai toda segunda para a reunião de oração. Fala para os irmãos que você não vai, você está cansado. Vamos para a reunião de oração e você vai comigo. Mas, amor, minha coluna dói. Falei, se você ficar em casa, ela dói. Se você for para a reunião, ela dói. Onde você quer que ela dói? Amor, mas eu tomo remédio. Mas você vai tomar o remédio hoje 9 horas. Você não vai tomar 8 horas. Se você tomar 8 horas, te dá sono, você vai querer dormir. Toma 9. Vamos, amor. Mas eu não digo para você obrigado a ir. Não. Você vai ter que ir porque senão... Não. Eu só digo, amor, pesa diante do Senhor. Não quer ir? Ok, eu te deixo aqui. A gente precisa... Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos. Eu falho 99. Isso aqui é onde eu acerto, tá? Não sou exemplo para ninguém. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra é que nós temos que ir à frente. Amém. Porque se você não for, ela não vai. Irmãos, nós temos o privilégio de ter uma esposa cristã. Porque se você não tem, irmão, aí é outro, o assunto é outro. O malabarismo é outro. O malabarismo é outro. Vai conversar com as irmãs que têm esposos não cristãos. Essas pessoas são verdadeiros heróis. Heróis. Você sabe qual é um dos maiores modelos de homem que Deus me deu? Esse aqui, ó. Esse aqui, esse irmão aqui. Que é meu companheiro, meu companheiro. Deus pôs esse homem na minha vida. Nunca falei isso para ele. Já foi comigo para vários lugares, para a África. Irmãos, mas esse aqui é um dos modelos de homem que Deus me deu. E você conhece a vida do Rogério, o que ele carrega. A maior inspiração que eu tenho como marido está com esse homem aí. Ó. Deus pôs ele na minha vida para me pastorear. Parece o maior contrassenso do mundo. Que ele acha que é eu que faço isso com ele. Não é. Ele sempre diz para todo mundo, mas ele está dizendo coisa que não é verdade. Verdade é o que eu estou dizendo. Deus pôs ele para me pastorear. As experiências conjugais dele é que me apacentaram. Só eu sei. Eu não lembro de uma história que eu contei para ele, tenho certeza. Eu lembro de todas que ele contou para mim. De todas as lutas deles. Das vezes que ele chegou em casa querendo largar tudo. Dizia, Luiz, vou largar tudo. Tudo. Um dia que nós viemos aqui no Hebron, que ele estava construindo aqui, era o dia que eu queria conversar com ele sobre o que eu estava passando. E ele estava passando uma luta 10 vezes maior do que a minha. Quando nós chegamos aqui, ele me deixou em casa. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu nunca vou poder te agradecer com as palavras dignas que o Senhor merece por ter colocado esse pastor na minha vida, esse cajado. Porque a luta dele era muito maior do que a minha. Eu estava com a unha encravada, irmãos. E ele estava com câncer terminal. E ele estava enfrentando com coragem, com firmeza. Ele estava dizendo assim, Luiz, olha, não está impossível, não. Está mais do que impossível. Mas eu não tenho alternativa. Eu tenho que amar o Senhor. É pelo meu amor ao Senhor, não é pelo meu amor à minha esposa, é pelo meu amor ao Senhor. Sabe por que eu tenho que seguir em frente? Está tudo dando errado para mim, mas eu tenho que crer que o Senhor é que está na frente. Eu vou fazer o quê? Vou largar ela? E depois o Senhor me cobrar minha esposa lá na frente? E eu querendo dizer para ele, rapaz, larga isso. Larga. Eu doido, falei assim, não, Rogério, eu não aguentaria 10%. Aí meu filho falou, não. Eu não vou, sabe por quê? Porque lá na frente o Senhor vai me cobrar a minha esposa. E talvez ela tenha sido o único ministério que Deus me deu. Sabe, irmãos? É isso. É sobre isso. A gente tem que estar à frente.
Nossas esposas precisam ser pastoreadas por nós. Que elas precisam da gente. Elas precisam de homens que têm sabedoria de Deus. Homens que têm sabedoria de Deus. Mulheres são fortes. Falo para vocês uma coisa. Não sei se vocês vão concordar. As nossas esposas, emocionalmente, a estrutura emocional delas é muito mais forte que a nossa. Muito mais forte. Mulher tem uma resistência que nós não temos. De verdade, irmãos. O João vai casar ainda. Aqui alguns jovens vão casar, né, Davi? E vocês vão ver o tanto que essas mulheres são fortes. São fortes. Mas elas precisam de homens que tenham fortaleza espiritual. Homens que tenham realmente segurança espiritual. Homens que tenham sabedoria espiritual. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, toma esta palavra e escruta o nosso coração, Senhor. Amém. Entra fundo dentro de nós. Senhor, nós não queremos ter um coração dividido. Queremos ter um coração inteiro. Mas sabemos, olhando para Salomão, no que depender de nós, nós vamos, Senhor, fragmentar o nosso coração. No que depender de nós, nós vamos amar. Nós vamos amar tantas coisas. Nós vamos amar tantas coisas que vai perverter o nosso coração. Senhor, no que depender de nós, nós vamos cair. No que depender de nós, nós vamos fracassar. Senhor, ajuda-nos a colocar toda a nossa dependência no Senhor. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a entender que colocar dependência no Senhor é nos render totalmente ao Senhor. Amém. Não permita que nós venhamos fazer concessões, ceder, abrir mão de valores espirituais. Ajuda-nos a ter um comportamento de homens íntegros diante do Senhor. Amém. Senhor, ajuda-nos a entender o que é integridade natural e o que é integridade espiritual. Saber que homens íntegros são aqueles que têm o Senhor como alvo, são aqueles que querem agradar o Senhor, são aqueles que querem viver à altura da Tua palavra. Então nos ajuda. Amém. Ajuda esses homens aqui, Senhor. Nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.